Vamos falar sobre a importância da formação inicial dos professores na licenciatura. O estágio obrigatório é um desafio e, com a questão da saúde pública em relação à pandemia Covid-19, acentuou-se ainda mais as questões de mudanças culturais, econômicas, políticas, sociais e tecnológicas. Considerando as dificuldades que a pandemia impôs repentinamente ao ambiente escolar, este projeto tem como natureza acompanhar os processos de gestão escolar no ensino infantil, a fim de investigar as possibilidades de atuação dos estagiários no ambiente remoto, demonstrando atuações pedagógicas que envolvem os estagiários na organização da rotina escolar, onde as escolas possam os acolher para uma troca colaborativa, instituindo novos formatos de relações e interações, ao mesmo tempo que o estágio fornece a formação inicial ao futuro profissional de pedagogia. Esse trabalho foi desenvolvido em uma escola municipal de educação infantil, e a referida escola tem acolhido, de forma pioneira, estagiários remotos durante o contexto pandêmico ainda vivenciado. Segundo o projeto político-pedagógico da escola, a unidade foi fundada em 2013 e inicialmente recebeu o nome de Alfazemas. E em dezembro de 2016, ocorreu a nomeação do patrono da escola, professor Marciano Vasques Pereira. Em relação à equipe escolar, ela é composta por uma diretora concursada, uma assistente designada, uma coordenadora designada e apenas 3 funcionários de apoio concursados. No setor administrativo, percebe-se o número reduzido de funcionários em relação à demanda que a escola acolhe. Considerando a realização deste relatório envolvendo as práticas de estágio e o impacto delas na organização escolar, é importante salientar as dificuldades enfrentadas com a pandemia Covid-19, por tratar-se de doença infecciosa que afeta a saúde pública. Todo o público que frequenta as escolas, funcionários, discente e comunidade, foi afetado de alguma forma, sendo que a situação da pandemia gerou novas demandas à escola, além das pré-existentes. Conforme gestão da escola, apesar da pandemia, adaptações na rotina escolar foram realizadas tendo em vista atender às novas demandas, entre elas a adoção de medidas sanitárias como prevenção da disseminação do vírus e muitas outras ações memoráveis que podem ser encontradas no PPP. Ainda foram adicionadas novas demandas correlacionadas aos serviços de saúde, assistência social, dentre outras, que se tornaram exigências da rotina escolar por meio de decretos e normativas que podem ser consultadas em legislação municipal de 2020 e 2021. No que diz respeito às práticas escolares, a escola é adepta à gestão democrática, que pode ser acompanhada através das reuniões internas, reuniões de pais, de conselho escolar e a associação de pais e mestres. Mesmo em meio a muitos desdobramentos negativos da pandemia, principalmente relacionadas à aprendizagem dos alunos e implicações na busca ativa, que também foram atividades assíncronas ofertadas aos estagiários por intermédio de tabulações em planilhas. A defasagem escolar, observou-se otimização das reuniões de conselho de escola, que foram realizadas de forma remota, contando com a participação de todos os envolvidos, de forma a otimizar o tempo e espaços envolvidos no processo, o que anteriormente era realizado em muitas horas e demandava muitos recursos físicos, como papéis, murais, apontamentos, entre outros. Cabe ressaltar que o uso de tecnologias é bem aproveitado pela unidade, que faz uso de inúmeras ferramentas no intuito de alcançar o maior número de famílias possível e que serão demonstradas via portfólio na concretização deste projeto, e ainda
mesmo cumprindo os protocolos sanitários e de distanciamento, oferta opções de atendimento presencial e com material impresso para as famílias que não dispõem dos recursos tecnológicos e puderam ser constatados ao longo do estágio. Foi proposto uma interlocução com a diretoria regional da escola para que o acesso dos estagiários seja liberado gradativamente nas plataformas de interação remota com as crianças, com soluções alternativas de interação, visto que em primeiro momento foi constatado que os estagiários não podem ter acesso à plataforma Classroom, que é o meio oficial definido pela prefeitura para as aulas remotas. Anteriormente à atuação deste projeto, a escola não tinha a versão digital do PPP, visto que é um documento extenso com mais de 200 páginas e com a ação de uma das integrantes, essas páginas puderam ser digitalizadas, possibilitando com essa ação o acesso deste documento à comunidade escolar, inclusive aos pais dos alunos dentro da plataforma Classroom. Após digitalização do documento, o acesso e a leitura ao PPP pelos estagiários deu-se por intermédio da plataforma Teams, de forma assíncrona, por tratar-se de um documento extenso que retrata as características da escola e percurso percorrido, bem como os anseios e planejamentos futuros. Também foi uma solução encontrada pelos próprios estagiários, uma vez que eles não têm acesso à plataforma Classroom. Desenvolvemos também uma planilha em Excel para auxiliar o preenchimento da busca ativa por parte do corpo docente, de forma a otimizar a compreensão e tempo dos profissionais envolvidos, bem como fornecer quantitativos objetivos das ações realizadas pela escola para a atuação da gestão que era comumente cobrados pela supervisão escolar. Observadas as necessidades da unidade mediante cobranças da supervisão, a tabulação permite analisar de forma padronizada e coerente as ações da escola durante a pandemia, a exemplo, o acesso ao Classroom, a entrega de material impresso para famílias que não têm acesso ou apresentam alguma dificuldade na tecnologia, a retirada de cestas básicas, atendimento de forma presencial e muitas outras ações. A atuação deste projeto, em conjunto com os estagiários da escola, auxiliou na produção de material visual que auxilia as famílias na compreensão do revezamento do atendimento semanal das crianças, regra instituída pela Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, devido à situação atual da pandemia. Para garantir o distanciamento social e evitar aglomerações, em uma semana frequentam as crianças identificadas como turma amarela e na semana seguinte as crianças da turma azul. Ainda como dificuldades, as situações que fogem do controle do contexto escolar e são atribuídas à escola como a responsável primária por soluções de problemas sociais, culturais, de segurança e saúde. Mesmo a escola sabendo do seu papel social, muitas vezes lhes são atribuídas funções paralelas, sem o auxílio de profissionais necessários e estrutura e verbas para isso, onerando seus recursos humanos e financeiros. Já como possibilidades, houveram contribuição com a prática para o desenvolvimento da cognição, da cultura, tecnologia e de diversas atividades, aumentando o campo de atuação dos pedagogos e suas metodologias de trabalho, como um todo, e entre outras contribuições, a formação social e emancipatória dos sujeitos envolvidos nesse contexto. Ainda que tenham ocorrido algumas limitações geradas pela pandemia, o projeto traz adaptações para que as atividades contidas nele possam ser realizadas de uma forma segura e que atenda aos protocolos de segurança exigidos pela Prefeitura. Por isso, as condições remotas do estágio garantem esses aspectos. Outra oportunidade de avaliar este novo cenário educacional frente à pandemia foi a diminuição de alunos frequentando presencialmente por uma turma, garantindo melhor comodidade dos espaços e melhor relação de número de alunos versus número de funcionários.
Além disso, as oportunidades que a tecnologia ofertou durante esse período, que inclui o estágio remoto na rotina escolar, foram positivamente difundidas na unidade em que se deu o projeto.